Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da sua subseção de Carapicuíba. Esse é o podcast 181. Aqui nós conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e recebemos muitos advogados empreendedores e também assuntos de interesse geral para a sociedade. Este é o seu podcast semanal de atualização e discussão sobre os principais temas do direito. Siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais. Estamos no YouTube, o Kiss, nosso presidente, Dr. Sinésio Luiz Antônio, vice-presidente, doutora Tatiane Vieira Bertolo, secretária-geral, Dr. Alan Augusto Santos, secretário adjunto, e doutora Simone Valério Patrocínio, tesoureira. Eu sou Luiz Rogério Barros e hoje, na minha companhia, o advogado Dr. Luiz Fernandes. Dr. Luiz Fernandes, obrigado pela sua presença, é uma honra, é um prazer ter o colega aqui, nosso grande amigo, para falar hoje de um assunto que intriga aí síndicos, condôminos. Pode o condomínio registrar a sua marca? Vamos conversar hoje e, novamente, obrigado aqui pela sua presença, doutor Luiz. Eu que agradeço, doutor Luiz Rogério, agradeço ao presidente Paulo pelo convite, é uma oportunidade grande, me sinto muito honrado com o convite. Essa iniciativa do podcast que você vem fazendo aqui em Carapicuíba, eu tenho achado assim o máximo, sou seu fã, sou muito seu fã, acompanho seu programa. Acho que isso deveria se expandir para as outras subseções, né? E estou muito feliz mesmo de estar aqui com você, estou feliz em poder falar com os internautas, com os colegas advogados, né? E trazer esse tema que realmente me parece bastante palpitante. É novo, é alguma coisa nova que nós estamos criando. Inclusive, quando você me convidou para vir aqui ao podcast, fiquei temeroso de trazer esse assunto. Fiquei realmente, poxa, esse é um assunto que ele não é muito difundido, ele é muito pouco conversado. E você me diz o seguinte: olha, Luiz, alguém tem que dar o pontapé inicial. Não existe uma teoria sobre isso ainda, não existem teses, não existem livros falando sobre isso, e a sua pontuação foi muito importante para que eu, então, criasse coragem, falando, bom, então vou atender o convite do meu amigo e comparecerei lá em Carapicuíba para falar desse importante assunto. Poxa, Luiz, bacana, fico feliz, fico honrado aí com as suas palavras, recebo, mas assim, a gente tem que trazer novos assuntos, né? Isso faz parte do advogado, as teses. Se não são as teses dos advogados, o mundo jurídico fica estagnado, né? Porque nós somos partes integrantes desse universo, né? Então, acho que a gente tem que trazer essas discussões, sim. E eu me recordo quando nós conversamos rapidamente ao telefone, você trouxe essa questão, né, que é o tema que nós vamos conversar aqui. Pode o condomínio registrar a sua marca? Eu fiquei muito intrigado com os questionamentos que você fez. E um nicho novo para os colegas advogados também atuarem, né? Sair um pouco daquele trivial e as oportunidades que pode-se ter nesse registro de marca que você vai conversar aqui conosco a respeito. Eu achei muito, muito interessante. Sim, traz uma grande oportunidade de negócio, um novo mercado. Pode abrir um novo mercado, abrir novas oportunidades. Os condomínios hoje não são o que eram antigamente, então assim, e o advogado tem que estar presente em tudo isso, tem que fazer parte, tem que estar participando ativamente dessas novidades, dessas inovações. Logo vai assumir muito relevo, sobretudo para os condomínios comerciais. Eu também acho, até porque hoje o que mais se vê são novos condomínios subindo aí à torta direita pela cidade, né? Exatamente. Mas é interessante, sim. Mas vamos lá. Meu amigo, minha amiga internauta, compartilhe conosco aí as suas ideias, seus comentários. Queria registrar aqui a presença do Dr. Miyoshi Naruzzi. Obrigado pela sua importante audiência, Dr. Miyoshi. Doutora Carla Flood também está aqui conosco. E Ângelo Chiavon também está aqui conosco. Obrigado aí pela importante audiência. Luiz, me permita me chamar o doutor Luiz, como Luiz, meu amigo, meu xará.
Aqui o nosso podcast muitos jovens advogados, muitos empreendedores, muito que o apresentador também, quem está sendo entrevistado também se apresente, né? Vejo aqui no seu currículo, advogado com mais de 30 anos de atuação nas áreas civil e atual, pós-graduado em processo civil pela FMU e direito contratual pela EPT, e atua como síndico em condomínios comerciais e residenciais desde 2011. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, Luiz. Nossa, são mais de 30 anos atuando na área civil, societária, trabalhista e contratual. Queria que você falasse um pouco sobre a sua história, sua trajetória profissional para poder servir de inspiração aqui aos nossos internautas. A minha trajetória era bastante curiosa. Eu não sou advogado formado, bacharel formado, imediatamente após a conclusão do segundo grau. Eu demorei algum tempo para isso. Então, eu abandonei a escola, sou de família pobre, estudava em escola estadual, e num dado momento, como acontece com a maioria dos alunos, das pessoas de pouco recurso, abandonam a escola. Eu abandonei na 7ª série, naquela época era o 3º ano do colégio. Abandonei, fiquei um bom tempo sem estudar. Voltei aos 19 anos, concluí colegial, fui estudar direito por causa de um comentário de uma pessoa. Minha opção seria história, gostaria de ter sido professor, e acabei, naquela época, quando a gente ia se inscrever para o vestibular, poderia fazer a opção de mais de uma matéria. Então eu coloquei a minha primeira história e minha segunda como para o direito. Tinha um amigo meu que estudava em Mogi das Cruzes, sou formado em Mogi das Cruzes, ele estudava em Mogi das Cruzes, estudava história, e por influência dele, eu falei, bom, eu acho que eu vou estudar história. No momento da matrícula, eu pus direito. Estudar direito. Que interessante. Acabamos. Trabalhava numa escola. Você era inspetor de alunos? Bedel. Fui durante 4 anos inspetor de alunos. Cuidava de criançada, da turma até a 8ª série, né? E depois eu larguei isso. Quando cheguei no 3º ano da faculdade, eu larguei. Achei que ia já com direito, né? Consegui um estágio numa indústria metalúrgica, lá como estagiário. Comecei pelo direito societário. Eu tive um advogado, um chefe, ele foi muito bom para mim. Muito bom, bacana. Ele me colocou para estudar direito societário. Era uma sociedade anônima e eu passava o meu dia estudando direito societário. Depois saí de lá, fui para um escritório trabalhista, integralmente trabalhista. E foi quando comecei a fazer contestações, trabalhava por mais direito empresarial e fazia defesas, os cálculos trabalhistas, fui aprendendo aquilo. Fiquei também, acho que 2 anos mais ou menos, 2 ou 3 anos mais ou menos. Depois saí, eu sou até um pouco suspeito, porque eu gosto muito dele. É um cara fantástico. Muito duro, muito rigoroso no trabalho, nas questões de trabalho, nas questões de compromisso, de comprometimento, mas uma pessoa maravilhosa. E eu aprendi muito com ele. Fiquei 10 anos com ele até me lançar uma carreira solo. Aí até já cheguei mais ou menos em 2002, eu resolvi abrir um escritório, saí do Dr. Jaime, montei meu escritório e estou até hoje trabalhando com isso. Nesse meio tempo, aí hoje eu atuo em mais de uma área, né? Fui aprendendo ao longo dos anos, consigo atuar em mais de uma área, modestamente, com muita qualidade, né? Muito esforço, muito estudo e muita dedicação. Então, mais ou menos essa é a síntese da minha trajetória profissional. Poxa, que história interessante, inspiradora. Quer dizer, você estudou até certa etapa, abandonou os estudos, voltou, tinha uma opção, queria ser professor de história. E eu adoro história. Não sei se acontece com você, Luiz, mas você já chegou a parar assim em certos momentos e pensar, poxa vida, como que será que seria a minha vida hoje se eu tivesse ido para professor de história? Penso. Às vezes eu penso até hoje. Às vezes eu penso em voltar a estudar para alcançar esse sonho, né? Porque eu gosto da escola. Eu gosto muito de estar com um aluno, do ambiente escolar, ambiente educacional, é ótimo. É apaixonante. Eu fui fazer uma pós-graduação recente para voltar para a escola. Justamente para estar muito legal. Eu estou com 60 anos agora. E eu fiz
no meio da pandemia, eu estava fazendo pós-graduação. Comecei, era presencial. E fazendo aqui, alunos de 24, 25 anos, recém-formados, estudando comigo. Eu era mais velho que os professores. Em alguns assuntos de direito civil, que já não via há muitos anos, porque trabalhando, você vai concentrando mais em algumas áreas, né? E achei maravilhoso. Né? Então, bacana. Eu acalento um sonho assim de um dia, talvez, estudar a história, definitivamente, e vir a dar aula, talvez, no final da carreira. Eu não sei quando é. É bacana, interessante, né? Eu acho que você deve investir sim. Você é uma pessoa que fala muito bem, uma pessoa muito simpática, muito estudioso, que eu sei. Nós já tivemos várias oportunidades de conversarmos e você é uma pessoa assim que está sempre antenado e sempre atualizado e sempre estudando. Mas, Luiz, e como é que foi aí, né? Hoje você também tem atuação em condomínios como síndico. Não é muito fácil, né, atuar como síndico, não é verdade? Não é muito fácil. Eu comecei como síndico, na realidade, no meu condomínio. Né? Isso que me convidaram para participar de uma assembleia e me elegeram. Saí eleito. Normalmente não participava. E depois eu gostei disso. Né? Hoje eu exerço isso como profissão. Né? Também uma parte do braço do direito. E ser síndico de condomínio. Mas eu acho que a principal característica é paciência com as pessoas, ter tranquilidade para conversar com o ser humano, entender as dificuldades humanas. Trata-se, na essência, de relação humana e não de uma relação, que eu te diria, administrativa, propriamente dita, com uma coisa rigorosa. Não, as pessoas têm as aflições delas, têm as qualidades, têm os defeitos, e as pessoas trazem isso ao síndico. É muito parecido com a advocacia, na verdade. Sim, eu também Porque vejo. no direito nós temos muito disso. Essa semana mesmo atendi um cliente e eu perguntei para ele qual a aspiração dele, o que ele tinha de expectativa em relação ao caso dele. É o mesmo que a gente faz, a mesma pergunta que a gente faz dentro de um condomínio. Qual a expectativa do condomínio? O que ele espera do condomínio? O que ele espera do síndico? Né? Então, é difícil, mas ao mesmo tempo gratificante. Eu acho que a pessoa que se propõe a ser síndica, eu acho que, acima de tudo, deve fazer o exame de, da, assim, da personalidade dela, para saber se encaixa nesse perfil, se ela gosta de pessoas. Se não gostar de pessoas, não vai para a sindicância. Assim como também, se não gostar de pessoas, não vai para o direito. Né? Acho que em toda profissão humana, né, Isso. advocacia, ser síndico, se você não gosta de pessoas, fica difícil, porque a gente lida com aqueles valores da criatura humana, com os sentimentos, né, em todas as áreas, Sim. né, até mesmo, sei lá, se você estiver atuando com direito empresarial, né, que as pessoas acham que os advogados tributaristas, né, também lida com pessoas, né, é necessário, é importante mesmo. Muito bom. E aí, Luiz, você como síndico, quais são os maiores desafios que você enfrenta além dessa questão de relacionamento com pessoas? E manutenções, eu acho. Eu acho que esse é o maior desafio que um síndico também pode ter dentro da esfera condominial, porque ali você tem que cuidar do patrimônio das pessoas que são, que são os condôminos, mas também da segurança delas, do conforto que elas terão no condomínio. E tudo isso passa pela manutenção. Então, você tem que manter toda a parte de manutenção do condomínio muito em dia, muito regularizada, para que você não tenha sobressaltos e para que você não coloque em risco ninguém. A gente tem casos, por exemplo, infelizmente também da natureza humana, que a pessoa ela aluga uma sala comercial, vem morar num prédio residencial, ela resolve reformar e não presta atenção, às vezes, na laje. E resolve fazer uma furação para colocar um piso qualquer de madeira e não percebe que aquela laje ela é uma laje como se fosse uma colmeia, né? E que ela é fina. Ele faz uma série de furações ali e enfraquece aquela laje.
né? Colocando em risco todo mundo. Então, essa parte cabe ao síndico perceber também. O síndico ele tem que estar atento a essa questão de segurança. Esses são os desafios. Desafios de você perceber a parte de manutenção e perceber o prédio em risco. E cai, viu? Sim. Sei de condomínios cuja manutenção não foi feita e o prédio vem abaixo. Nós temos diversos exemplos, né? Ou ele acaba chegando numa situação precária que acaba desvalorizando o patrimônio de todos aqueles que investiram. Além disso, claro, além da valorização. Né? Prédio estando com boa manutenção, o restante você vai fazendo, você vai atualizando. Fachada, pintura de fachada, método de administração, modelo de administração, você pode implantar novidades, você pode trazer coisas novas para o condomínio, para a gestão do condomínio, mas não é isso que mais toca. O que cala a fundo mesmo é o dia a dia de manutenções. Nesse momento, por exemplo, uma das grandes dificuldades dos condomínios é a nossa operadora de energia elétrica. Uhum. Por exemplo, um advogado que tem prazo, está cumprindo um prazo, e cai energia, cai internet, cai tudo. Como é que ele faz? Outros que estejam participando de uma audiência. E isso tudo reflete no síndico. Num primeiro momento, as pessoas não imaginam, foi a operadora. Não, o síndico. Põe na conta do síndico. Então, esses são os desafios que a gente enfrenta. E tem que ter paciência. Tem que ter paciência e leva. Vai bem. Não é fácil. Hoje a quantidade de prédios que sobe pela cidade é cada vez maior, é até assustador, né, a quantidade de prédios. E os prédios tinham, né, edifício João da Silva, edifício, nome de cidade, edifício, tem uma criatividade muito grande de nomes de edifícios e até mesmo de logomarcas, de desenho, né, Luiz? É muito interessante isso. Parece que eles estão tendo uma nova, entre aspas, personalidade, né, dos condomínios, né? Sim, sim. Olha, aí você já está tocando no nosso ponto nevrálgico aqui na nossa participação. É o seguinte, a sua pergunta, ela assim, o seu questionamento é muito importante. Eu procurei analisar isso. Na realidade, eu comecei a pensar em marca de condomínio pela percepção que a gente tem do produto condomínio. Né? Tem que pensar primeiro que o condomínio, antes de mais nada, quando ele é idealizado por uma incorporadora, ele é um produto. Um conceito, muitas vezes, né? Então, daí começa a surgir uma ideia de marca condominial. Então, primeiro ele é lançado, a construtora, a incorporadora lança como um produto. Este produto, ele traz, via de regra, sobretudo nos condomínios novos, um logotipo lá. Um logotipozinho com o nome, sinto, marca. Tá? Bom, a denominação dos condomínios, antigamente, eram aleatórias. Poderia dar como homenagem a uma pessoa. Você poderia ser, como, por exemplo, o nome de pássaros, uma invenção. Sim, tem muitos. Pássaros. Ali na região de Moema tem muitos edifícios com nome de pássaro. Isso tudo aleatório. A legislação sobre condomínios e o Código Civil não traz nada, absolutamente nada, não fala absolutamente nada sobre nome. Não tem coisa. Por isso é livre. Por isso até a jurisprudência entende que a denominação do condomínio é uma denominação civil, uma denominação de coisa. Isso nos coloca também diante do que é o condomínio. Importante saber o que é o condomínio. Condomínio, assim, grosso modo, eu posso dizer que ele é uma relação de pessoas com uma coisa. Né? Uhum. O condomínio, ele é uma ficção, ele não existe. Exatamente. Condomínio. Né? Mas as pessoas que se relacionam com uma coisa, que elas têm uma comunhão em relação àquela coisa, formam a figura do condomínio. Né? Então, esse grupo de pessoas que vão se relacionar com a coisa, dão um nome para esta coisa. Como se fosse um semovente, por exemplo. Né? Uhum. Um nome. Totó, Dudu. O nome do condomínio. Esse é o pensamento que se tem sobre denominação, diferente do que eu imagino hoje. Porque o condomínio ele vem evoluindo com o passar dos anos. Não é? Hoje nós temos condomínios que se parecem muito com um bairro,
alguns lançamentos aqui em São Paulo, sobretudo. Alguns são verdadeiros bairros. Agora mesmo está sendo construído um aqui na Pinheiros, em que ele tem até um shopping dentro. Isso vai nos conduzindo ao pensamento de atividade econômica. Atividade econômica é aquela que visa uma vantagem, afinal. Atividade econômica empresarial. Não é? Sim. Condomínio não exerce atividade econômica. Esse é um conceito que se tem, ultrapassado também, na minha opinião. Os condomínios modernos, eles têm locações, eles têm serviços que são oferecidos aos condôminos e a terceiros, bar, restaurante, tem lavanderias, Serviços, né? paperuse. No geral. Sim, tem serviços em geral. Não é? E tudo isso são atividades econômicas. Administrado muitas vezes pelo próprio condomínio. Sim. E gerando lucro. Então, gera lucro. Não se percebe isso, mas gera lucro, porque a regra geral é o seguinte: eu arrecado dos condôminos um valor suficiente para manter a coisa. É aquilo que se consome. Então, a taxa condominial. Eu arrecadei aquela taxa condominial, vou pagar as despesas ordinárias do condomínio, as extraordinárias a gente tem uma parte que fica de fundo de reserva, e aquelas que são realmente excepcionais, a gente faz uma assembleia, convoca a assembleia e faz a arrecadação. Né? Tudo voltado para o bem comum daquelas pessoas. Para aquilo. Né? Mas acontece que com locação, prestação de serviço e outras coisas, esses condomínios passaram a dar resultado. A ter atividades econômicas, né? Exercem atividades econômicas firmemente e dão resultado. Dão resultado econômico que refletem na taxa condominial. Eles refletem na taxa condominial. Então, se eu tenho uma boa arrecadação, logicamente eu não vou aumentar aquela taxa anualmente, não vou pedir para o condômino. Agora, não existe nada, absolutamente nada na legislação também, que impeça a distribuição desse resultado para os condôminos, que na realidade ele até compõe. Essa arrecadação extraordinária de produtos e serviços que o condomínio possa oferecer, elas poderiam ser distribuídas como resultado ou reinvestidas na própria atividade ou no próprio condomínio. Ordinariamente se pensa, tudo bem, eu vou reformar, sei lá, a piscina, vou reformar alguma parte da calçada, alguma coisa, vou usar esse dinheiro, ele compõe o caixa, e entra lá no caixa ordinário. Mas também digo, não pode ser assim mais. Esse valor, ele tem que ser considerado. E ele é até considerado pela legislação para efeitos tributários, no ponto em que o condomínio, então, ele tem personalidade jurídica. Aí ele adquire personalidade jurídica para fins tributários, porque ele tem que recolher lá fundo de garantia, a previdência social, fazer as retenções de imposto de renda. Então, para isso, tem personalidade jurídica. A legislação reconhece a personalidade jurídica. Mas também, se não me falha a memória, acho que até 24 mil de valor dessas locações é isento de imposto. Passou dali, é entendido como uma espécie de distribuição aos condôminos. Cada condômino recebe dessas locações, ser feito um rateio proporcional também. E ele teria que declarar, tem que declarar no imposto de renda, tem informe de rendimento dos condomínios, dos condôminos. Né? Ainda se pensando na coisa, o que é equivocado. Esse é o grande equívoco. Então, o condomínio ele arrecada com produtos e serviços que ele possa oferecer para o condomínio, para terceiros que também frequentam ali o condomínio. E depois, esse valor não fica com o condomínio, para o condomínio investir em outras coisas. Ele não pode. Como também não pode uma sociedade limitada, como também não pode uma SA. Uhum. Essa é a realidade. Né? Na gestão, também o gestor ele não pode sair investindo onde ele bem entende. Depende lá de uma decisão, depende de uma assembleia, de uma reunião de conselho, de uma deliberação, para que ele possa destinar aquele recurso. Ele não pode, da cabeça dele, sair gastando, se aventurando. O condomínio é igual. Então, nesse ponto, as coisas vão se equiparando. Bom, se o condomínio fornece produtos, se o condomínio oferece serviços, se ele exerce uma atividade econômica, eu não vejo motivo
para que ele não tenha personalidade jurídica, para que ele não possa, ele mesmo, fazer as coisas. E ele mesmo obter o próprio resultado, porque ele se separa da coisa, ele se separa das pessoas. Né? O entendimento que o STJ tem é de que, como o condomínio ele não tem propriedade, ele participa das unidades, ele não tem, e nem da área comum, não é dele, não titula absolutamente nada, então ele não existe. Uhum. Por isso ele não tem personalidade, ele não pode ser personalizado. Mas também aí é um equívoco isso, porque o condomínio vem fazendo e cada vez mais. Exemplo é esse que eu te dei agora. Tem um condomínio que terá um shopping dentro. Né? E tudo isso vai nos trazendo aí para a questão de denominação, para a questão de marca. Né? Condomínio, como eu disse, antes ele era um produto. Ele começa como um produto. Então, se coloca a venda daquele produto. Horizonte. Condomínio, horizonte, produto. O que une as pessoas para fins e efeitos de aquisição de uma unidade neste condomínio horizonte que eu menciono? Afeição. A pessoa se identifica com aquele conceito, né? Sim. Com aquela identidade visual, com aquela gama de serviços. Até mesmo alguns condomínios a gente vê que tem uma pegada, às vezes, um tanto ecológica, né? E as pessoas se afeiçoam por aquilo, falam, já é ali que eu quero morar. Eu quero estar com aquelas pessoas que Quero estar pensam com aquelas pessoas que pensam como igual eu. a mim. É igual a mim. Então, essa é a affection. O STJ nega isso. Né? Ele diz que não tem afeição. Porque se condomínio é relação pessoa-coisa, eu não me junto com meus vizinhos por afeto. É um equívoco. É um equívoco muito É um grande. equívoco, né? Nós temos em Miami, se não me falha a memória, condomínios que hoje são construídos com o nome de veículos. Sim, existe mesmo. Né? Porsche, Ferrari. Essas marcas incorporam o condomínio. Veja que coisa. Elas levam a marca. Ok, sob licença. Aí está atuando provavelmente sob licença. Que é uma forma de exercício da marca. Então você tem um licenciamento da Ferrari. Uma coisa que ele coloca lá no condomínio. Condomínio Ferrari. Aqui no Brasil nós não temos isso. Por enquanto, né? Por enquanto. Não temos isso. Daí a importância do que nós estamos conversando hoje para que se comece a pensar. Você vai começar a pensar no condomínio exercendo atividade econômica, com personalidade jurídica e com direitos ao nome e à marca. Bom, marca. Marca, um sinal distintivo, vamos dizer assim, visual. Um sinal que você enxerga. Não é? Então não vale o olfativo nem o auditivo. Isso não é marca. Marca é visual. Pode ser em 3 dimensões, mas é uma marca. Aquilo que você visualiza. Só isso se pode registrar como marca. Okay? Quem pode registrar a marca? Essa é a questão. As pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Elas podem registrar a marca. Então, em teoria, condomínio não pode registrar a marca, porque ele não é pessoa, ele não tem personalidade. Mas olha que curioso. Agora, tem um projeto de lei de 2019 que ele inclui o condomínio dentro do artigo 44 do Código Civil, dando personalidade jurídica e só, e não fala mais nada. Está vindo a reforma do Código Civil e uma modificação no artigo 1332 do Código Civil, dizendo que na instituição, pelo menos eu entendi assim, porque é a parte que trata da instituição do condomínio, será feita a opção se ele terá ou não personalidade jurídica para certas coisas. Não sei, perguntar para a comissão do código de onde eles tiraram isso que eles mexeram, mas não mexeram no 44. Principalmente quando se fala certas coisas. Não, para certas coisas poderá ter personalidade jurídica. Para outras não, quer dizer, ou tem ou não tem, né? Vamos ter um conjunto de condomínios com personalidade, outros sem personalidade, vira uma bagunça. Ou tem ou não tem personalidade. Mas é previsto. Né? O professor Tartucci, ele defende
que essa ideia de um condomínio despersonalizado não faz mais sentido no mundo atual. Acabou isso, porque o condomínio efetivamente ele exerce uma atividade. Bom, a marca ela define o quê? Um produto ou um serviço, né? Ela assim se define. Ela serve para produto e serviço. Ah, mas condomínio não tem produto, condomínio não tem serviço, condomínio não exerce atividade. De novo, isso é uma falácia. Um serviço de restaurante pode ser oferecido pelo condomínio. Não existe nada que impeça o condomínio de ter lá um serviço de restaurante. Ele pode terceirizar. Isso, aliás, terceirização hoje ela é uma praxe, né? Posso terceirizar toda a atividade. Eu não preciso fabricar absolutamente nada. Eu posso encomendar isso de uma fábrica. E eu vou ter minha marca. Eu vou colocar minha marca em cima daquilo e vou vender. Então, o condomínio pode. Nós temos um exemplo, mais ou menos assim, do caso dos doces da igreja de São Bento. A igreja também não exerce atividade econômica, mas eles têm lá o doce que todos conhecem, é um famosíssimo, e eu mesmo vou lá comprar de vez em quando. O condomínio pode ter também um produto fisicamente falando, né? E ele pode também prestar um serviço, ainda que seja para o condômino, porque esse serviço é cobrado, não é? Entendi. O que impede o registro, por enquanto, é o fato da legislação não dar personalidade jurídica. Não significa que na prática já não tenha. Era isso que eu ia te perguntar, Luiz. Então, como é que fica na prática esses condomínios que hoje nós temos aí, que são famosos, que se vendem muitas vezes por conta do seu nome, da sua marca? Tem proteção legal a isso? Não, não tem. Estão desprotegidos. São absolutamente desprotegidos. Então, eu posso, por exemplo, mas depois constituir um prédio e colocar o nome de determinado condomínio famoso, por exemplo? Pode, nós temos casos na jurisprudência, alguns casos que são famosos. Vou mencionar um aqui, o caso da Vogue, né, que é uma marca conhecida, Renomada. em que o condomínio pôs o nome Vogue. Vogue. Eu posso, por exemplo, depois a Vogue manda pra gente. Me veio agora à mente, por exemplo. Aquamarine, tem outro caso. Aquamarine, Fasano, por exemplo. Fasano. Né? Que é uma marca de renomada, de restaurante. Tem um hotel, tem aliás, um conforto enorme. Sim. Sim, e se alguém... E ser confundido aquele condomínio com realmente a atividade do Fasano. Exatamente. Que tem um público que compra Fasano, por exemplo. Sim, aí a gente está vendo a situação da marca ao contrário. Um condomínio, ele é instituído com o nome Fasano, com a marca Fasano, ok? Na minha concepção, para que esse condomínio possa ter esse nome e usar essa marca, ele precisa ter uma licença do Fasano. A falta do que ele não poderia. E por que ele precisa dessa licença? Justamente porque ele também exerce atividade econômica. Também ele oferece produtos e serviços. E isso causa uma confusão no público. Estou consumindo desse restaurante do condomínio, imaginando que eu estou consumindo do Fasano. Exatamente. Né? A jurisprudência não entende desse jeito. Ela diz que é um nome civil, meramente civil, é o que eu disse, como se fosse uma coisa. Então isso não tem importância, isso não causa nenhum transtorno para qualquer empresa. Os casos que a gente tem da Aquamarine, Vogue e um outro que agora não me recordo exatamente, a decisão é basicamente a mesma. O condomínio pode usar, porque é um nome civil, um nome de coisa. E como marca, ela está relacionada a um produto e um serviço por razões de notoriedade, né, por especialidade. Então eles dizem, mas o condomínio não tem especialidade nisso, então ele pode ter. Isso funciona, sim, para efeito de empresas. No mundo empresarial, ok. Você pode ter duas empresas com o mesmo nome, a especialidade é diferente, então você pode ter. Né? Não vai existir aí uma ofensa à marca. Mas isso também em tese. Porque se você quiser começar a competir, em uma competição desleal, você pode fazer isso. Por isso também temos que pensar no que o próprio condomínio, que nasce como um produto, ter a sua marca. Quer ver um exemplo? Imagina o seguinte, que você adquire uma sala comercial, um advogado adquire uma sala comercial num determinado condomínio de alto padrão, que
o padrão dele de advocacia é o ideal. Então ele se une àquele grupo onde tem empresários, onde se faz encontro empresarial, ele vai por esse motivo. Ele adquire aquela sala e ele coloca o endereço dele naquele condomínio. Então, usa o logo do condomínio, aquele desenhozinho visual, que é a marca, ele usa lá. Bom, estou neste condomínio, que bacana. Aí vem um desavisado e monta deixa eu ver, um site, um portal de internet dizendo condomínio tal oficial. E ele passa a obter vantagem em cima daquilo. Ele vende os contatos, inclusive, de quem está ali. Porque hoje, se fizer uma busca na internet, você consegue descobrir quem está naquele condomínio. E ele começa simplesmente a oferecer produtos, serviços com o nome do teu condomínio. Em detrimento de quem está ali, do condômino. Existe alguma coisa errada. Não pode. Na minha concepção, não pode. Ele registra para ele. Como pessoa jurídica, ele vai no INPI e ele pode registrar. O condomínio como é que fica? E se ele faz mau uso disso? E os outros condôminos? Onde fica o direito desses outros condôminos? Aí se a gente pensar em coisa, como coisa. Será que esse logotipo, ele não é parte da coisa? Nascendo como produto? No momento da instituição do condomínio, ele passa a ser no registro. Normalmente a propriedade sempre se adquire no registro, inclusive na marca. Registrou a marca, você tem a propriedade. Né? Isso assim como o imóvel em geral, registrou propriedade. Né? Registrei a instituição do condomínio, eu tenho a propriedade inclusive sobre o logo. As incorporadoras não colocam. Lançam como produto, vendem como um produto, mas aquilo não é produto. Aquilo é parte do condomínio, faz parte de um direito também do condômino. Mesmo porque, se a gente avançar um pouco, você vai perceber que pode ter um direito autoral aí, que é uma outra área do direito. Que é uma outra área do direito. Mas pode ter um direito autoral. Alguém, em algum momento, parou e pensou naquele logotipo, naquele nome, naquela letra. Não nasceu ao acaso, não acontece assim. Então, ele pensa em algo. Ali nós temos um direito autoral. Esse direito autoral foi adquirido pela incorporadora, pela construtora. Não é verdade? E que ao adquiri-lo, ele coloca no condomínio, ele está cedendo isso para o condomínio. Então é alguma coisa que precisa ser regulada. Não tem legislação regulando isso. Não é? Então a gente está vivenciando aí mais um momento de insegurança jurídica. Como você tem resolvido isso na prática? Olha, normalmente, nas situações em que eu tive a oportunidade de trabalhar, nós resolvemos isso convidando a pessoa que se apropriou indevidamente, que fez um uso indevido. Se for condômino, é mais fácil, porque normalmente ele abre mão. Certo. Mas quando é terceiro, ele resiste um pouco, mas a gente acaba conciliando. Eu não fiz nenhum caso na justiça, não tive oportunidade e nem motivo para entrar na justiça. Em regra, as pessoas abrem mão. Existe um outro problema também, que não tem a ver exatamente com marca, mas com domínio de internet. Também as pessoas estão pondo lá o www, o nome do condomínio e usa para ele. Então ele abre páginas, ele faz um uso de nome, que é um outro problema que a gente também tem que resolver. Não faz parte aqui da nossa conversa de hoje, mas é um assunto que precisa ser resolvido. Justamente por isso também, coloca lá como oficial. Tal coisa oficial. E não é oficial. Isso tem muito também no Instagram. As pessoas colocam ali um @ tal, oficial, e às vezes você faz uma pesquisa achando que você está falando de uma determinada empresa ou determinada pessoa e não está. Eu tive um caso em que tudo que vinha para o condomínio era endereçado diretamente para um portal que se intitulava como oficial e as pessoas achavam que estavam falando com o condomínio. Isso é um trabalho enorme para a gente mudar. E essa pessoa registrou a marca do condomínio. Né? A nossa legislação realmente ela não reconhece o registro. Se algum condômino... O INPI registra.
incrivelmente, o INPI registra. Embora não seja pessoa. O artigo 129 do Código de Propriedade Industrial, ele é claro disso. A pessoa, natural ou jurídica, pode registrar. Condomínio não é pessoa, logo não poderia. Não é? Mas ele faz o registro. Então, se alguém postular a nulidade daquilo, é um ato nulo, ele nasceu morto. Né? Então, essa marca cai. Não quer dizer que não exista, não quer dizer que não mereça proteção, não quer dizer que nós não tenhamos que, doravante, ter cuidado com isso. Você imagina se está num condomínio de luxo, sem nenhum, vou falar uma coisa aqui, mas sem nenhum demérito às profissões, não é disso que se trata, mas apenas um exemplo. Então, você está num condomínio Fasano, e do lado abre mecânica e funilaria Fasano, popularmente chamado a boca de porco. Sim. Porque ele pegou do condomínio, ele nem teve a intenção de pegar do Fasano, mas ele pegou aqui do condomínio. E o condomínio... Porque ele achou bonito. Mas pode, porque é outra atividade. Você não exerce atividade de funilaria e pintura. Me engano. Eu trabalho num condomínio, para um condomínio, que dentro do seu modelo tem a parte de cuidados com os veículos. É um engano. O condomínio está exercendo atividade econômica. Ele tem que ser protegido. O registro é justamente também para proteção. Registra a marca para que ela tenha proteção jurídica, para que ninguém possa se apropriar daquilo. Não é? Essa a funcionalidade da coisa, produto ou serviço. E o condomínio oferece os dois, mais ou menos assim, numa visão rápida, penso que não tarda, será necessário a regulação, dando a personalidade jurídica para o condomínio, permitindo que ele registre a marca ou que ele tenha o direito autoral a esse logo. Porque isso pode ser cedido também. O direito autoral se pode ceder. Não é? Eu acho que ele deve ser propriedade. Mas que ele possa ceder, ele faz o registro adequado também do direito intelectual daquilo, da propriedade intelectual daquilo, do artística até talvez. Ele faz o registro e ele detém. Ele pode defender, inclusive, contra o próprio condômino. Ele pode explorar aquilo. Não há impedimento. Né? Mais ou menos essa a ideia que eu tenho sobre marca de condomínio, sobre nome, denominação condominial, enfim, por aquilo que o mercado vem cada vez mais se atualizando as relações humanas, as relações condominiais, e de modo que é uma novidade, ainda incipiente, mas uma novidade importante para o mundo jurídico. Acho que os advogados, eles poderiam e até deveriam passar a pensar nisso. Como uma oportunidade também de trabalho. Não é só uma questão de segurança jurídica, de proteção por proteção. Não, é um novo mercado. O nome que antes era inventivo, o condomínio, existe um condomínio na Zona Leste que ele se chama Praças Dom Augusto. Esse nome fui eu que dei, em homenagem ao meu avô. Que legal, você mesmo que deu o nome. São coisas do direito, Qual é o nome mesmo? Praças Dom Augusto. Praças Dom Augusto. Meu avô chamava Augusto. E aí teve a herança dos meus falecidos pais, tá? já era deles a propriedade. E uma construtora se interessou em adquirir o terreno e adquiriu vários terrenos vizinhos também, né? Para um empreendimento. E meus irmãos, na época, vão vender e tal, tudo bem. Quando foi no momento de negociar, alguma coisa me calou fundo, porque meu avô, ele era meio que fundador do bairro, um nome antigo, né? Vou até falar o bairro na Vila Nova Manchester, né? Mais conhecido como Vila Carrão, na Zona Leste de São Paulo. E ele... O seu avô é meio que o dono da Vila Carrão. Não dono, mas ele ajudou a fundar lá, né? Então, poxa, ele já tinha falecido há muitos anos. No momento da venda, ele gostava muito daquele cantinho dele, sabe? Uhum. Eu, na mesa de negociações, eu falei, tudo bem, a gente vem. Eu falei, mas eu vou pôr uma condição perpétua, que o condomínio tem o nome do meu avô Augusto. E daí surgiu Praças Dom Augusto, que o comprador é
é um diretor da empresa, ele foi muito ligeiro, ele foi muito esperto, e ele lançou isso na mesa, a gente negociando, ele falou, Praças do Augusto, tá bom para você? Eu falei, tá bom, tá ótimo, desde que seja perpétuo. E assim foi. Mas pro modelo de hoje não é legal fazer isso. Sim, tem que ser pensado, tem que ser pensado justamente também, exatamente como um produto. Tem que ser pensado com aquilo que o condomínio vai oferecer para o seu condomínio para quem frequenta. Lavanderia, sapataria, costureira, tem tudo lá. Ah, mas não é o condomínio que oferece diretamente. Nem precisa. Não está escrito em lugar nenhum que ele precisa, não está escrito. Se fosse assim, shopping center, não poderia ter nada, não existiria a figura do shopping center, né? Porque nada ali do shopping é dele, a não ser os espaços que ele faz a locação. Né? Da garagem, inclusive serviço de garagem. Da garagem, alguns tipos de unidades que fazem parte de um todo de produto e de serviço. É bacana ir lá num build center do condomínio tal. Você vai porque é do condomínio tal. Você reconhece a marca. Eu trabalho no condomínio tal, pela marca. E quando nós falamos isso para um amigo, para um parente, onde você mora? É como um bairro, por exemplo, às vezes. Quando você mora no condomínio, então, nossa. Mas Alphaville, eu moro em Alphaville. É um diferencial. Eu não moro em Barueri, moro em Alphaville, né? Isso pensando em bairro. Granja Viana, não moro em condomínio, moro na Granja Viana. E veja que coisa. Eu moro na Granja Viana, moro no bairro. Se nós pensarmos o condomínio enquanto, por exemplo, um subdistrito, um distrito ou um município, a concepção é a mesma. Embora o município tenha personalidade, mas o condomínio não tem. Mas a concepção é a mesma. É um trabalho de produtos e serviços que se oferece para o todo, para aquela comunidade. Então, não tem sentido você ter um Estado, como... essa é a concepção antiga até. Você tem um Estado em que ele não trabalhe para o todo e não reconhecer personalidade neles. Isso é só para coisa. Não é coisa. Deixou de ser coisa faz muito tempo. Eu ficar preso unicamente nas áreas comuns, que é a parte que o condomínio administra, não permitir, por exemplo, que o condomínio ele venha adjudicar uma unidade devedora. Não pode adjudicar, porque se ele adjudicar, ele faz uma assembleia, vai fazer uma assembleia, um quórum específico, para que ele possa adquirir em nome dos condôminos, mas não é dele. Por que não? Hoje tem condomínio que tem padaria embaixo, do lado, lojas de conveniência, na rua, faz parte, na mesma calçada, tudo do condomínio. Tem um lá que tem até o Extra embaixo, foi feito especialmente pelo Extra. E incrível que o Extra vota na Assembleia. Incrível. Eu vou pedir para o Extra mandar também aqui o patrocínio. Não, como é que não pode, né? Tem que pensar, tem que ser pensado. Eu quero estar com os meus, por afeição. E independente disso, ainda que assim não fosse, nós temos sociedade anônima, capital. Eu posso me unir pelo capital. Não tem problema nenhum, não é verdade? Exatamente. A gente precisa sempre na limitada, que é a nossa queridinha. A limitada é a rainha das sociedades. É a nossa preferida. É a preferida. Né? Mas tem a sociedade anônima, que é a sociedade de capitais. Num contrato social, você já deve ter visto vários, tem cláusula específica dizendo que o sócio administrador ou o administrador ele não pode praticar atos de favor, ele não pode colocar o nome que está na lei, inclusive não pode colocar o nome da sociedade ou a sociedade de negócios estranhos ou objetos sociais, não sei o quê. Por que isso não pode ter para o condomínio? O que impede a ligação com a coisa? Não faz muito sentido. Então, são duas questões: personalidade jurídica, nome e marca. Mais ou menos isso. Muito bom, Luiz. Olha, foi muito instigante tudo isso. Acho que criou aí algumas dúvidas, mas também respondeu a outras
Só que pena que o nosso tempo já está se esgotando aqui. Quando o papo começa a ficar bom, a nossa diretora ali, a Samanta, já levanta a plaquinha e fala, tempo esgotado. Dá um amarelo. Mas bacana, Luiz, muito bom conversar com você a respeito disso aqui. Eu acho que deu várias ideias. E vamos ver se a gente consegue agendar um próximo aí para falar mais sobre esse assunto. Obrigado, e outros mais. Claro, vem com prazer. Tá jogando futebol ainda, Luiz? Estou jogando na OAB da Lapa. Que legal! Legends que é o time vencedor, né? Ali. Nós ganhamos vencedor. Nós ganhamos o campeonato de 2021. Em 2021 nós somos campeões da nossa categoria. Na realidade nós tivemos, acho que ganhamos no Master, no Principal e no Legend. Legend são os 60, né? mas o time da Lapa é maravilhoso. Mas pode falar o que for. Melhor time de futebol ainda será e é o da Lapa. Um abraço lá para os nossos atletas do futebol mafianos, da Lapa. Exatamente. Bacana, Luiz. Olha, foi muito bom poder conversar com você a respeito de registro de marca aqui de condomínio. Gostaria que você agora deixasse suas considerações finais, contatos, redes sociais aí para os nossos internautas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando do podcast com o Rogério, um grande amigo, pessoa maravilhosa, que vai voltar para a nossa boa Lapa, se Deus quiser. E não deveria falar isso, mas estou falando, viu, Luiz? E depois você disse para falar, desculpa, fugiu agora. Rede social, contatos. Rede social. Meu e-mail é luiz@ffdd.adv.br. Meu escritório é Fernandes e Flúdio da Ladeia Advogados Associados. Trabalho com direito civil, com direito de família, com direito de trabalho. As duas únicas áreas que não sou muito afeiçoado é o tributário e o criminal. Essas áreas eu realmente não atuo. E estou à disposição. O meu telefone é 94764-1576. Aí pode me procurar que eu atendo sempre com muito prazer. Você falou que eu vou voltar para Lapa, mas eu nunca saí da Lapa. Eu sempre estive por lá, sempre estou por lá. A mensagem ela está dada. Luizão, obrigado. Eu que agradeço. Figura simpática demais aqui, o doutor Luiz Fernando. Obrigado pela sua presença aqui. Desejo sucesso e que a gente possa se encontrar cada vez mais em outras oportunidades para falar sobre esse e outros tantos assuntos interessantes do ramo do direito. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso. Não está concluído ainda, não abri, mas por parte de escrever um artigo depende de muita consulta, muita pesquisa, de doutrina, de jurisprudência, de casos práticos, para soltar alguma coisa. Quando eu soltar, eu mando para você, acho que assim, em primeira mão. Opa, vai ser uma honra, um prazer. Daí sim, fundamentado, com todos os esclarecimentos. Claro que a gente falando em resumo, coisas sobre marca, um assunto largo, né? Obras e obras sobre marca. Mas eu procurando fazer uma síntese voltada para condomínios. E daí com uma melhor interpretação técnica, com todos os fundamentos, aqui um ensaio que a gente está fazendo aqui para vocês, né? Show de bola, meu amigo. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga internauta, obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu prestígio. Continue sempre conosco. Siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais. Compartilhe esse podcast. Conteúdo à disposição de qualidade 24 horas aqui no canal do YouTube. Estamos também no Instagram, Facebook e TikTok. Agradeço imensamente, além de você, meu amigo internauta, a diretoria daqui da subseção de Carapicuíba. E agradeço aos trabalhos técnicos de Samanta Vieira, André Ibanez e Diego Batista. Forte abraço, até a próxima oportunidade. Fique com Deus e um beijo enorme no seu coração. Tchau!